Certo. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar, então, antes de começar a apresentação, o senador Exalci, agradecer a gentileza do convite. Estamos sempre dispostos a colaborar. Cumprimentar o ex-senador Roberto Rocha e, com estes, eu cumprimento todos os membros do Legislativo aqui presentes, as senadoras e senadores aqui presentes, eventualmente os deputados que nos assistem, etc. Eu cumprimento também o secretário API, e que aí, através dele, cumprimento todas as autoridades do Poder Executivo, e estendo também um cumprimento ao ex-governador e ex-deputado Germano Rigoto, que receba, ex-governador, o cumprimento em nome de todo o público aqui. É uma honra e uma alegria dividir este momento aqui com Vossa Excelência. Bom, e com todos. Bom, eu quero falar, então, já falei algumas vezes sobre reforma tributária e sempre digo que foi fácil. O primeiro consenso sobre que devíamos fazer a reforma tributária. Não foi fácil a reforma tributária, mas eu sempre digo que era o nosso sistema tributário era aquela casa que tinha teto vazando, mofo nas paredes e o piso trincado. Alguém duvida que todos nós íamos querer reformar essa casa? Não. A questão é quem vai pagar a conta da reforma e como sairá a nova casa. Então é isso que a gente vamos trabalhar muito para que tudo isso chegue a um bom termo. E eu digo isso porque a casa a ser reformada tinha algumas características e a casa nova a gente deseja que tenha neutralidade, que seja mais eficiente, mais transparente, que os fiscos trabalhem com maior cooperação. Isso já está tendo um reflexo concreto. A ampliação da extrafiscalidade ambiental, grande preocupação com isso, entre outros objetivos. Então, essa nova casa deve ter isso, né? Por que... E a casa anterior, o que tinha assim de tão grave, né? Ela tinha uma multiplicidade de legislações. Como conceber que num país como o nosso nós tínhamos barreira? O caminhão tinha que parar entre um estado e outro. A gente não sabia que legislação adotar. 27 legislações sobre o tributo, sobre o contencioso. Então, tudo isso nós já conhecemos e isso temos a esperança que estamos ultrapassando. Nessa definição de alíquotas que eu quero me comentar e o custo da reforma, né? Eu disse quem que vai pagar a conta da casa nova, né? Essa definição está ali, a parte federal, estadual e municipal. Essa alíquota prevista 26,5%. Foi muito interessante ter colocado um limitador e uma necessidade de se rediscutir. Lembrar que, em 2020, a União mandou um projeto de CBS para o Congresso com um alíquota de 12%, só a CBS era 12%, com uma base de cálculo maior do que ela é hoje, porque não dava tanto crédito. Só que algumas coisas que hoje farão parte da base de cálculo, alguns tipos de, vamos dizer assim, eventos econômicos que lá não se capturavam. Então, muitos dizem então que lá era 12 porque muitas eventos econômicos não eram capturados. Então, isso compensaria a redução da base de cálculo, porque a Receita em 2020, naquele projeto, ela não concedia o crédito tão amplo como concede agora. Então, veja, eu concedo um crédito mais amplo, mas eu quero uma alíquota menor para arrecadar o mesmo. Então, mas me parece, então, já foi demonstrado que estes novos elementos econômicos poderiam compensar e aquela alíquota de 12 será hoje de 8,8, né? A ponto de a arrecadação de 2023 de PIS e COFINS foi 435 bilhões. Então, partimos daí, de 435 bilhões de um PIB de 10 tri, tá? Mas eu quero ir para a classe média. Eu só deixei esse alerta da questão das alíquotas, que há algumas expectativas lançadas, que a alíquota que em 2020 devia ser 12, agora é 8,8. A base de cálculo a gente estreitou por um lado e aumentou os fatos econômicos de outro. Então, estamos
com essa crença de que, então, vamos ficar na parte federal com 8,8. Muito bem. Mas a questão da classe média, eu quero falar na classe média, por quê? Apesar da redução em 60%, ou seja, a classe média vai pagar uma alíquota em serviços, 40% da alíquota de referência. Vai dar aí uns 10, 11, 12%. Né? Mas hoje os serviços pagam bem menos do que isso, certo? Serviços 5, por aí 6, né? Então, eu acendo uma luz amarela de que, então, os serviços que a classe média suporta, eu não estou falando do meio da cadeia, não. Porque, no fundo, o imposto sobre o consumo acaba recaindo sobre quem consome mesmo, que é a população em geral. E aí, eu estou me focando aqui na classe média. E vocês também vão entender por quê, porque eles são consumidores de serviço. Né? Então, a escola, o plano de saúde... Houve, então, a preocupação de não se aplicar a alíquota cheia, isso foi importante, mas a mesma alíquota reduzida ainda dá uma alíquota bem superior que os serviços suportam hoje, certo? Talvez o dobro do que suportam hoje, principalmente em escola e plano de saúde. Então, eu vou deixar como eu não vou fazer uma afirmação, vou deixar como uma pergunta. Sofrerá a classe média um tarifaço ao final das contas? É uma pergunta, gente, e tenho certeza que teremos condição de responder essa pergunta. E hoje a classe média, e aí eu entro na parte de baixo, com relação ao imposto de renda, está super onerado. A classe média, com a não correção da tabela, ela paga por ano mais de 200 bi a mais do que deveria pagar. Porque a arrecadação do imposto de renda, ela hoje está próxima de 400 bi. Desses 400 bi, 200 bi é indevido. Indevido porque a tabela não foi corrigida e a classe média, portanto, está pagando 200 bi a mais de imposto por ano. E, obviamente, que isso, se ela está pagando a mais, é porque tem alguém pagando a menos. Né? Eu não vou entrar nessa discussão, posso voltar aqui em outro momento para discutir especialmente isso. Então, a classe média, que já está pagando 200 bi a mais de imposto de renda, sofrerá, eu vou deixar como pergunta, deixo bem claro isso, sofrerá a classe média como resultado da implantação gradativa da reforma tributária um tarifaço? Deixará a classe média de pagar 5, 6 de imposto sobre os serviços que consome para pagar 10, 12? É uma pergunta, tá? Então, o tempo voa, né? Eu vou adiante agora naquela história de custo da reforma tributária. Nós temos dois fundos muito importantes que poucas pessoas se falam, né? O Fundo de Compensação dos Benefícios Fiscais, que tem um custo de 160 bilhões. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional não é de 630 bilhões, está errado. Ele é no mínimo de 630, porque a partir se não me engano, de 2043... ele a partir de 2043, 60 bilhões por ano. Por ano. Veja que, voltando um pouco na classe média, tiveram a preocupação, e isso é importante, aqueles empresários que investiram confiando em benefícios fiscais, é óbvio que essa expectativa deles não poderia ser quebrada, não seria correto que o Estado fizesse isso. E aí criaram um fundo para compensar, para dar um tempo para que essas empresas se adaptem nessa nova realidade praticamente inexistência de benefício fiscal justo, muito correto, para dar estabilidade aos negócios. Agora, é engraçado que a classe média, que vai sofrer um aumento de carga tributária, não se pensou em criar um mecanismo, um colchão aí, como foi criado esse fundo de compensação. Eu diria que é um colchão para as empresas passarem o tempo de se adaptar. Vocês acham que a classe média assalariada conseguirá negociar de imediato um aumento no seu rendimento? Não. Ela também deveria ter um colchão, deveria ter, por exemplo, uma possibilidade da classe média deduzir esse aumento de imposto no seu imposto de renda. Então, esses dois, voltando então para os dois fundos, quero dizer para vocês que tem embutido aí um crescimento real do PIB. Porque se o PIB não crescer real, veja, eu arrecado 430 bi. Para eu poder pagar lá na frente 60 bi, é porque o PIB ele tem que crescer em números reais, porque esses valores aí dos fundos, eles vão sendo reajustados pelo IPCA. Então, o PIB tem que crescer em termos reais, de modo que dê uma folga nesses 430 bi, para que a arrecadação do CBS seja de 430 bi mais 60 lá na frente, de modo a
sem a União poder ampliar as políticas públicas, ela consiga financiar esse Fundo de Desenvolvimento Regional. Então tem uma grande aposta aí, é aquela casa que a gente quer reformar, mas com o dinheiro do vizinho. Há outras questões, viu, senador, que eu tenho para apresentar, e talvez possamos, em outras oportunidades, voltar. Eu pretendia abordar outras questões, até a questão da definição da transação, tudo isso, mas se tivermos outras oportunidades, a gente volta. Mas eu queria deixar, se não falasse nada, falar da minha preocupação com a classe média brasileira, que está sendo muito pouco tratada nessa questão. Já vem muito onerada com o imposto de renda, e agora é preciso que essa pergunta: sofrerá a classe média um tarifaço com a reforma tributária, seja respondida. 15 segundos. Obrigado.